Salve a todas e a todos, como sempre faço, toda terça-feira, falo sobre um tema da área educacional, ou que tem importância para a área educacional. E sem dúvida alguma, uma das importâncias que estamos todos esperando e aguardando é o que acontecerá no governo Lula em termos de política para a educação básica e educação superior. O presidente Lula, como é sabido, já teve um mandato de 8 anos. E até no livro que eu escrevi sobre a trajetória da educação de 88 até 2020, procura comparar um pouco das políticas educacionais que existiu desde o governo militar, passando pelo Sarney, depois Fernando Henrique Cardoso, o Collor anteriormente, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e até um ano dos ministros que pertenceram ao governo Bolsonaro. Curiosamente, ao longo desses anos, eu fiz uma média de quanto cada ministro fica no cargo, em torno de 6 meses. E isso ainda porque nós tivemos 2 ministros longevos, que foi o ministro da Educação do Fernando Henrique, Paulo Renato, depois o Fernando Haddad. Bom, o Lula assume e quem foi o ministro foi o Cristóvão Buarque. Curiosamente, todos que participam normalmente na equipe de transição e são cotados depois para ser ministro, não viram ministro da Educação. Como se diz em Roma, né? O sujeito chega lá para ser papa, mas permanece cardeal. E o Cristóvão, a bem da verdade, toda a temática dele era muito voltada, principalmente para a educação básica e para a tecnologia. Foi um ano que praticamente não ocorreu muita coisa no Ministério da Educação, com exceção um decreto que foi publicado por ele, limitando a atuação dos centros universitários, no sentido de não se permitir mais criação de centro universitário e determinando, na verdade, que essa organização acadêmica tivesse as mesmas características de um centro, de uma universidade. Isso depois acabou sendo revogado e até hoje se convive universidade, centro universitário e faculdade. Mas quando chegou em 2004, nós tivemos praticamente 4 grandes momentos que realmente afetaram e tinham grande importância para a educação superior. Primeiro, o ProUni, que passou por longa discussão com o setor privado, houve primeiro um projeto de lei encaminhado, depois perdeu-se urgência constitucional nesse projeto de lei, que era 3.028, até se transformar em medida provisória e depois em lei. E foi um projeto que, inicialmente, recebido com enorme preocupação da iniciativa privada, mas que depois resultou num programa de inclusão realmente muito importante e que precisa ter um reparo, principalmente para as entidades filantrópicas, cuja última alteração acabaram prejudicando essas entidades no que se refere ao quantitativo de bolsas de estudo. Então, é uma correção que precisa ser feita, mas, de qualquer forma, é um programa bastante importante também. Houve também a aprovação dos sinais. Curiosamente, não houve tanta participação da iniciativa privada naquele momento, porque ao lado dos sinais havia um projeto de lei 7.200, que tratava sobre a reforma universitária, e que, de fato, essa era realmente de extrema importância para o setor, porque havia ali uma série de intervenções nas instituições de ensino, perigosas, etc. Depois que, ao longo do tempo, o decreto Ponte, denominado assim, decreto 5773, acabou abarcando algumas das propostas que tinha no projeto de lei de reforma universitária, mas que não foi aprovado. E também começou a ter uma expansão do FIES. Essas foram as grandes mudanças e etc. Bom, o que ocorreu é que em 2007, aí tem importância com relação ao EAD,
foram publicadas duas portarias número 1 e número 2. E elas tratavam de ciclo de avaliação e, por outro lado, tratava também do IAD. E o ensino à distância, naquele momento, sofreu uma grande intervenção naquele momento. O secretário da época, Victor Michalski, que vinha de uma experiência do CEDERJ, praticamente trouxe o mesmo formato dessa experiência para as instituições de ensino, tendo que se adequar e tendo uma forte presencialidade na sua atividade. Várias instituições tiveram que assinar termo de saneamento, suspendeu-se o vestibular naquele instante. Ao mesmo tempo, os polos que tinham uma certa liberação para serem criados, como acontece hoje, condicionado também ao conceito de curso, acabaram por mudar completamente seu modelo e também começou-se a ter muita restrição em relação aos novos pedidos de ensino à distância. Já tinha uma restrição de natureza legal, porque para ampliar vagas precisaria primeiro ter o curso reconhecido, e o processo da avaliação era extremamente moroso, a tal ponto que chegou um momento que a secretaria teve que replicar o ato de reconhecimento dos cursos presenciais para os cursos em AD devido à dificuldade no processo de avaliação. 2008 sofre-se um impacto muito grande que tem as instituições em relação aos sinais. O grande referencial da avaliação previsto nos sinais da regulação é a avaliação em loco, onde você tem lá a avaliação dos cursos da instituição, mas também tem um outro componente que é o ENAD, que veio substituir o Provão. Por que houve uma grande interferência? Foi publicado o Índice Geral de Curso, o IGC, e o Conceito Preliminar de Curso, naquela oportunidade, que tinha uma visão inicial, de que era o Reinaldo Fernandes, que foi presidente do INEP e tal, cujo objetivo principal era de que o avaliador, quando fosse em loco, tivesse uma outra referência além do que o próprio relatório de avaliação que seria aplicado. Mas isso acabou se transformando, o IGC e o CPC, em ato de referência de regulação. E, por consequência, o que acabou acontecendo é que instituições perderam autonomia provisoriamente, tiveram a suspensão de vestibular, redução de vagas, etc. Assinavam um termo de saneamento de deficiência por um prazo de 1 ano, mas o MEC também não ia avaliar, então ela ficava preso com aquele conceito. Então essa foi uma grande interferência. Em 2012, tenta-se criar um INSAIS, uma autarquia criada para mais de 500 servidores, substituindo as séries, criando uma série de penalidades, inclusão de multa, taxa de avaliação, etc. E esse foi um grande debate existente em que também as instituições privadas reclamaram e trabalharam no sentido da nossa aprovação, e o próprio Associação de INEP, naquele instante, também se manifestou contrário, trabalhou contra, efetivamente, essa reforma universitária, que de vez em quando, o INSAIS, que de vez em quando se tentava ressurgir na Câmara, mas que se paralisava. Então, essa é uma questão que precisa estar no radar também das entidades. Outro aspecto importante também foi a criação do PROIES. O PROIES foi um programa interessante, um programa que vale a pena ser repensado, inclusive, para o próximo governo, porque era um programa de recuperação de instituições que tinham dificuldade financeira, e notadamente no período agora da pandemia, várias instituições tiveram muito problema de ordem financeira, com muita evasão, nível de matrícula caindo, então realmente é um programa interessante. Em 2003, cria-se uma grande novidade. As instituições de educação, elas criam os cursos sempre por intermédio de uma avaliação em loco, observado as diretrizes curriculares,
a LDB e a Lei dos Sinais. E, de repente, vem a autorização de curso de medicina por intermédio de chamamento público, além de participar de um certame, ou seja, de um processo licitatório. Esse programa, após a sua implantação, etc., teve inúmeras judicializações, principalmente dos que perderam em relação ao determinado município que concorreu. De certa forma, é uma interferência na iniciativa privada prevista no artigo 209 da Constituição. Então, essa realmente é uma preocupação. Não que o governo não possa criar formas de fomentos em locais que precisam do curso de medicina, mas que não existam interessados por ali colocar o curso. Mas não se pode vedar a iniciativa privada a fazer o pedido, submeter tudo no processo de avaliação em loco, com todos os requisitos, todos, e a instituição que não tem as condições, de fato, não pode ser autorizada, ou mesmo aquela que não tem condições de passar por um processo inicialmente de supervisão, possibilitar ela cumprir as deficiências, eliminar as deficiências ou irregularidades, conforme previsto no artigo 46 da LDB, e aí, cumprindo tudo isso, se mantém, caso contrário, sem dúvida que precisa fechar, porque a Constituição estabelece a necessidade da oferta de curso com qualidade. Outra grande novidade foi a criação das séries. As séries foi realmente uma grande novidade, porque até então as instituições estavam sempre vinculadas à CESU. E aí, a partir de 2016, já com algumas tentativas de utilização, por exemplo, com a aplicação de medidas cautelares que foram criadas por causa do IGC e o CPC insuficiente, então aí se instalou a SERES, que é uma secretaria que hoje é destinada praticamente às instituições de ensino superior privada, no aspecto da autorização, da regulação e da própria supervisão, E sempre houve uma grande discussão, uma grande briga e debate a respeito dos conselhos profissionais, que sempre procuraram, de alguma forma, atuar em substituição ao Ministério da Educação, cujo o dever é de autorizar e acompanhar com processo de supervisão e etc., e depois reconhecer se tiver todas as condições, e a partir daí o registro profissional tem que ser natural, não pode criar empecilho como vem sendo criado. Diga-se de passagem, no governo Lula houve uma intervenção do Ministério da Educação, através da AGU, entrando com ação civil pública contra o Conselho de Radiologia naquela oportunidade, que criou restrições e, obviamente, o Ministério da Educação acabou por manter o posicionamento no sentido que a competência de avaliar, de autorizar, é do Ministério da Educação. Os governos seguintes, infelizmente, não enfrentaram essa situação com a devida necessidade e infelizmente, hoje, esse assunto permanece aí judicializado muitas vezes, E, obviamente, uma das questões que fica no ar, e vamos ver como vão se comportar, como que se vai, enfim, tratar, é a questão do IAD. Isso nós tivemos diversos momentos do IAD, Momentos de restrições, momentos de não restrições, momentos... Como é que o governo vai atuar em relação a isso? Há um fato inexorável, que enquanto 2007, houve uma intervenção em relação à questão do IAD, a verdade é que também houve, por parte das instituições, um profundo amadurecimento em relação ao IAD, que culminou e que acabou colaborando num ponto que é negativo, mas que se tornou positivo, que foi a pandemia, possibilitando que tivesse o remoto e as instituições se aparelharam, se capacitaram para oferecer. Então, essa é uma questão. E também saber qual é a dosimetria que vai ser utilizado
principalmente no que diz respeito aos processos autorizativos, e renovação de reconhecimento, recredenciamento das instituições. E aguarde-se, obviamente, quem será o ministro. Espera-se que seja o ministro com profundo conhecimento da educação, e, ao mesmo tempo, que seja um gestor, porque o Ministério da Educação acho que é o terceiro, salvo engano, orçamento do Brasil, o que compreende a necessidade de se ter um ministro com uma grande visão de gestão, com a capacidade de implementar as inovações necessárias, e principalmente um ponto essencial que é a recuperação, dos alunos para a vida da educação pública nesse período da pandemia. Fala-se em duas pessoas como possível ministro, a Simone Tebet, que é uma pessoa que tivemos a oportunidade de conhecer nos grandes debates que teve também na educação, é uma doutora, conhecedora do ramo, e também a Isolda Sela, que é a atual governadora e que foi secretária de ensino do Educação de Sobral, cujos indicadores notoriamente sempre foram muito bons. Então, vamos aguardar o que vem pela frente, e sempre, obviamente, as entidades, sobretudo representativas, sempre ter o cuidado de, ao assumir, encaminhar as propostas necessárias de aprimoramento, principalmente no sistema de regulação e avaliação de superior, para substituir uma enorme burocracia que nem sempre se atinge o fim, que é a oferta de ensino de qualidade. Muito obrigado, até o próximo.